E se, no meio da sua caminhada, Deus te pedisse para voltar ao lugar onde tudo começou? Foi isso que aconteceu com Jacó. Um chamado divino o levou de volta a Betel. Lá, promessas foram renovadas, sua identidade foi transformada, mas perdas dolorosas também cruzaram seu caminho. Jacó não era mais o mesmo homem de antes. Depois de anos caminhando entre erros, acertos, fugas e reencontros, ele agora vivia um novo tempo. Mas quando tudo parecia finalmente se estabilizar, Deus o chama de volta ao ponto de partida, Betel. Um lugar que não era apenas geográfico, mas espiritual. Era ali que sua jornada havia ganhado sentido, anos antes, quando fugia do irmão e dormiu com a cabeça sobre uma pedra. Agora era hora de voltar e recomeçar. O chamado de Deus a Jacó não foi apenas para subir a um lugar físico, mas para alinhar novamente o coração. Antes de qualquer passo, ele precisaria purificar sua casa, abandonar tudo o que afastava sua família do verdadeiro Deus e erguer um altar. Era o início de uma nova etapa. Mas o caminho de quem obedece nem sempre é fácil. Entre promessas renovadas e encontros sagrados, Jacó também enfrentaria despedidas profundas e dores inesperadas. Este capítulo da história de Jacó é intenso, marcado por transformações espirituais, nascimentos, mortes e escolhas difíceis. É o retrato de uma jornada real, onde fé e sofrimento caminham lado a lado. Uma história que mostra que, mesmo quando tudo parece incerto, Deus continua conduzindo cada passo, firmando suas promessas e moldando um povo para si. Acompanhe agora uma das passagens mais comoventes e simbólicas da vida de Jacó, o homem que se tornaria Israel. Em meio à sua jornada, Jacó ouviu mais uma vez a voz de Deus. Era um chamado claro e direto. Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Aquele convite não era apenas um lembrete do passado, mas um apelo ao presente. Deus estava chamando Jacó para um reencontro, com ele mesmo, com sua fé e com as promessas que haviam sido feitas há tantos anos. Era hora de retornar ao lugar da presença divina e se reconectar com o propósito original. Antes de subir a Betel, Jacó entendeu que algo precisava mudar dentro de casa. Reuniu toda a sua família e disse com firmeza: lançai fora os deuses estranhos que há entre vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. A decisão foi radical. Ele sabia que não poderia se aproximar de Deus levando consigo tudo aquilo que era impuro ou desviado do caminho. Foi um chamado à santidade, um reinício. Todos entregaram os ídolos, os brincos e tudo o que representava práticas estrangeiras. Jacó, então, os enterrou debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Aquele gesto simbólico representava o fim de um ciclo de confusão espiritual e o início de um novo tempo de consagração. A purificação da casa de Jacó não foi apenas um ato externo, mas um movimento interno, profundo. Aquelas pessoas estavam aprendendo, pela liderança de Jacó, a honrar o Deus verdadeiro. Era como se, depois de tantos anos, a aliança feita com Abraão e Isaque começasse a tomar forma visível na geração seguinte. E Deus respondeu. Ao partirem, o temor divino caiu sobre as cidades ao redor, impedindo que qualquer povo os perseguisse ou atacasse. Mesmo sem uma espada levantada, a proteção divina os cercava. Deus estava com eles, e isso era visível. A jornada seguiu até Luz, que também era chamada de Betel. Ali, Jacó construiu um altar e deu-lhe o nome de El Betel, que significa Deus da casa de Deus. Para ele, aquele era mais que um local de culto. Era o ponto de reconexão com tudo que havia experimentado de sagrado. Era o solo onde anos antes tivera um sonho com uma escada que ligava o céu à terra. Agora, mais maduro e consciente, ele se prostrava diante do mesmo Deus.
mas desta vez não como um fugitivo, e sim como um homem que havia experimentado a fidelidade divina por décadas. Esse momento marca uma virada na história de Jacó. A consagração não era apenas pessoal, mas coletiva. Toda a sua casa estava envolvida. Filhos, servos, esposas, todos estavam diante de Deus em um ato de renovação. E isso revela algo profundo. Para seguir em direção ao que Deus prometeu, é preciso deixar para trás tudo o que não faz parte do plano. Betel se tornou o ponto de partida de um novo ciclo. E Jacó, agora liderando com clareza espiritual, estava pronto para vivenciar aquilo que Deus ainda tinha reservado. Em Betel, Jacó não apenas ergueu um altar, ele reencontrou a essência da sua história com Deus. Aquele era o mesmo lugar onde, muitos anos antes, ele tivera uma visão extraordinária, uma escada que tocava os céus, com anjos subindo e descendo por ela. Naquele dia, quando ainda era um jovem inseguro fugindo de Esaú, Deus havia falado com ele, prometendo proteção, descendência e terra. Agora, décadas depois, Jacó voltava ali não mais como um fugitivo, mas como um homem moldado pelas provações e milagres da vida. E ao erguer aquele altar, ele estava reafirmando: eu me lembro do que o Senhor disse, e estou aqui de volta. Deus então apareceu novamente a Jacó. Foi um encontro sagrado, profundo e transformador. E dessa vez, a revelação trouxe algo definitivo. O teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Aquela declaração não era apenas uma troca de nome, era uma mudança de identidade. Jacó, o enganador, o usurpador, estava sendo deixado para trás. Deus o chamava agora de Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Era o selo da promessa, o sinal de que sua história, com todas as dores e conquistas, fazia parte de um plano maior. Logo após renomear Jacó, Deus repetiu as palavras que já havia dito a Abraão e a Isaque: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti e a tua descendência depois de ti. Não era uma nova promessa, mas a confirmação plena da aliança eterna. Agora, não havia mais dúvida. Deus havia escolhido Jacó, e dele viria um povo que mudaria a história da humanidade. Após esse momento grandioso, Jacó realizou algo simbólico e carregado de significado. Ele levantou uma coluna de pedra no lugar onde Deus lhe havia falado. Derramou sobre ela uma oferta de bebida e também azeite, como um gesto de adoração e dedicação. Era uma maneira de marcar para sempre aquele espaço como sagrado. E assim como tinha feito no passado, Jacó reafirmava sua aliança com Deus com gestos visíveis que testemunhavam a profundidade daquele encontro. Betel, então, tornou-se muito mais do que um local geográfico. Tornou-se o ponto mais alto da vida espiritual de Jacó até aquele momento. Ali, ele foi lembrado de quem era, de quem Deus era e do propósito que o envolvia. A nova identidade que recebeu Israel não era apenas um nome bonito, era uma missão. Deus estava preparando o caminho para que, das 12 tribos que viriam de seus filhos, surgisse uma nação inteira. E tudo começou ali, no reencontro de um homem com o Deus que nunca se esquece das promessas que faz. Após o reencontro com Deus em Betel, Jacó e sua família seguiram viagem. A jornada, no entanto, logo começaria a revelar as marcas de um caminho que nem sempre é feito apenas de promessas e bênçãos. Em meio ao trajeto, a dor veio de forma silenciosa, mas profunda. Débora, a ama de Rebeca, morreu. Ela não era apenas uma serva. Era uma mulher que acompanhara a família por gerações, símbolo de cuidado, memória e fidelidade.
A morte de Débora foi sentida por todos, e Jacó a sepultou ao pé de Betel, debaixo de um carvalho, que passou a ser chamado de Alon-Bacute, o carvalho do pranto. Mas essa despedida foi apenas o começo de um capítulo marcado pela dor. Enquanto continuavam a viagem rumo a Efrata, que mais tarde seria chamada de Belém, Raquel entrou em trabalho de parto. Era o segundo filho dela com Jacó, depois de José. O momento, que deveria ser de alegria e celebração, rapidamente se transformou em tensão e sofrimento. As dores do parto eram intensas e a vida de Raquel estava em risco. A parteira tentou animá-la. "Não temas, pois ainda terás este filho." Mas o desfecho seria devastador. Enquanto o bebê nascia, Raquel, já enfraquecida, deu ao filho o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. Aquela escolha dizia muito. Era o reflexo de uma mulher que, mesmo no seu último suspiro, reconhecia a luta que estava enfrentando. Era um nome que carregava o peso do momento, a tristeza de uma partida no exato instante em que uma nova vida surgia. Mas Jacó, ao segurar o filho nos braços, tomou uma decisão. Ele não se chamaria Benoni. O menino se chamaria Benjamim, filho da minha mão direita, o filho da bênção, da continuidade, da força. Era a forma que Jacó encontrou de honrar a memória de Raquel, sem permitir que a dor definisse o destino daquele menino. Raquel morreu ali, no caminho para Belém, e Jacó ergueu uma coluna sobre o seu túmulo, um marco de amor, de perda e de memória. A morte de Raquel não foi apenas a perda de uma esposa, ela era o grande amor da vida de Jacó. Desde o primeiro encontro junto ao poço, passando pelos 7 anos de trabalho por ela, que se tornaram 14, até os momentos em que ela enfrentou a esterilidade e clamou por filhos. A história de Raquel estava entrelaçada com a de Jacó como nenhuma outra. E agora ele se via diante da dor mais íntima, perder aquela que tanto amava, justamente no nascimento de seu último filho com ela. Essa parte da jornada revela uma verdade profunda. Mesmo em meio às promessas de Deus, a vida pode trazer despedidas dolorosas. Fé e sofrimento não são opostos. Eles caminham lado a lado. Jacó, agora Israel, carregava em seu coração a alegria de mais um filho e, ao mesmo tempo, a cicatriz da perda. O nascimento de Benjamim seria lembrado para sempre, não apenas como a chegada de uma nova geração, mas também como o momento em que o homem que viu Deus em Betel chorou o adeus de sua amada. E assim, o caminho de Israel seguia, marcado por encontros com o divino e lágrimas humanas. Enquanto Israel ainda habitava na terra, após enterrar Raquel e seguir viagem com a família, um acontecimento inesperado trouxe desonra e inquietação ao seu coração. Seu primogênito Ruben, aquele que nasceu da união com Lia, cometeu um ato inaceitável. Deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Bila era serva de Raquel e mãe de 2 dos filhos de Jacó. O gesto de Ruben não foi apenas uma falha moral ou um erro pessoal. Era uma afronta direta à honra e à estrutura familiar. Um ato que, naquela cultura, carregava consequências graves e irreversíveis. O silêncio de Jacó diante do ocorrido, ao menos no momento em que soube da notícia, não significava aceitação. Israel ouviu, registrou e guardou. Ele não tomou uma atitude pública imediata, talvez porque estivesse cercado por filhos, esposas, servos e em luto por Raquel. Mas aquele ato de Ruben não seria esquecido. Era como uma rachadura em um vaso que havia acabado de ser restaurado. Um lembrete de que, mesmo em meio à aliança e às promessas, a imperfeição humana continuava presente, e que as falhas de caráter dentro da própria casa podiam ferir mais do que os ataques externos. Esse acontecimento abalou não apenas a confiança de Jacó em seu filho mais velho, mas também a posição de Ruben dentro da linhagem da família.
Como primogênito, Rúben tinha por direito a responsabilidade de liderar os irmãos, herdar bênçãos espirituais e materiais e dar continuidade ao nome da família. Mas sua atitude precipitada e desrespeitosa manchou esse direito. Embora o texto bíblico registre o fato de forma breve, a repercussão seria sentida muito mais à frente, quando Jacó estivesse prestes a morrer e pronunciasse bênçãos sobre seus filhos. Esse episódio nos lembra que os erros cometidos no calor do momento podem ter consequências que atravessam gerações. A liderança exige maturidade. A honra precisa ser cultivada. Rúben falhou como filho, como irmão, como herdeiro, e sua queda não viria pela espada do inimigo, mas pelo peso das próprias escolhas. Jacó, que já havia enfrentado tantos desafios externos, agora via a batalha dentro de casa. Uma família marcada por promessas divinas, mas que ainda carregava falhas humanas profundas. Mesmo em meio a esse escândalo, a história de Israel seguia. A bênção de Deus não era cancelada, mas a dor de um pai ferido por um filho era real. Essa passagem nos revela que, por mais elevado que seja o chamado, ninguém está isento das consequências do pecado. Jacó teve que continuar liderando sua família com sabedoria, mesmo diante da desonra. O silêncio que ele manteve na ocasião não foi omissão, mas sabedoria diante do momento. E Deus, que tudo vê, continuaria conduzindo essa família imperfeita com graça e propósito. Depois de tudo o que viveu, reencontros com Deus, perdas profundas, erros familiares, Jacó decidiu retornar à sua terra natal. O caminho o levou de volta a Hebrom, onde seu pai Isaque ainda vivia. Era o reencontro de duas gerações, uma ponte entre o passado e o futuro. Jacó agora era um homem envelhecido, com filhos e experiências marcadas no corpo e na alma. Ao chegar, encontrou Isaque já com idade avançada, próximo do fim de sua jornada. Era um momento de reconexão familiar, mas também de encerramento. Em Hebrom, o ciclo de Jacó se unia novamente ao de seus antepassados. Isaque, filho da promessa, aquele que foi poupado no Monte Moriá e que caminhou por décadas sob a direção de Deus, chegou ao fim de sua vida com 180 anos. Sua trajetória foi marcada por altos e baixos, mas sua fé permaneceu firme. Morreu em paz, rodeado por sua descendência, em um gesto que representa mais do que um adeus. Simboliza a passagem do bastão espiritual. Agora, a história continuaria através de Jacó, ou melhor, de Israel, e de seus filhos, que formariam as 12 tribos. O sepultamento de Isaque trouxe à tona algo que parecia enterrado no passado, a união entre Esaú e Jacó. Os dois irmãos, que haviam vivido tantos conflitos, agora se encontravam lado a lado para sepultar o pai. Era um momento de silêncio, mas também de cura. Não houve disputas, nem palavras de rancor, apenas a reverência a uma vida que estava chegando ao fim. Esse reencontro discreto entre os irmãos revelava que, apesar das feridas e separações, a família ainda se unia diante da morte. E talvez ali, em meio às lágrimas, uma parte do passado também tenha sido enterrada. A morte de Isaque representou o fim de uma geração e a confirmação de outra. Jacó, que agora atendia pelo nome de Israel, era o portador das promessas. Ele havia vivido o suficiente para ver Deus cumprir palavra por palavra, mesmo que nem tudo acontecesse como ele imaginava. E naquele momento de luto, o coração de Israel devia estar dividido entre o peso da responsabilidade e a gratidão por tudo o que já havia presenciado. O tempo dos patriarcas estava se encerrando, mas o plano de Deus avançava. A volta para Hebrom não era apenas uma mudança de endereço, mas um retorno simbólico às raízes. Era o ponto onde tudo começou, com Abraão, com Isaque e agora com Israel. Cada geração carregava um pedaço da promessa, e cada uma havia enfrentado suas próprias provações.
Jacó, ao enterrar seu pai, não apenas se despedia de um homem, mas assumia de vez a liderança espiritual de sua família. Ele sabia que os dias à frente trariam novos desafios, mas também sabia que Deus, o mesmo que o encontrou em Betel, continuaria ao seu lado. A história de Jacó, neste capítulo, é como um espelho da vida, repleto de altos e baixos, encontros marcantes com Deus, perdas irreparáveis e escolhas difíceis. Em Betel, ele foi lembrado de quem era e de quem Deus o chamava para ser. Recebeu um novo nome, um novo propósito e viu a promessa ser reafirmada diante de seus olhos. Mas no mesmo caminho, também enfrentou o luto, o fracasso de um filho e a despedida de seu pai. A jornada de Israel nos mostra que seguir a Deus não significa ausência de dor, mas presença constante da graça divina, mesmo nas estações mais difíceis da alma. Betel se tornou um marco de fé e consagração. A morte de Raquel, um símbolo de amor e perda. O erro de Rúben, um alerta sobre escolhas e consequências. E o reencontro com Isaque, o encerramento de um ciclo que preparava o caminho para o próximo. A vida de Jacó nos lembra que Deus está presente em cada detalhe, nas promessas renovadas, nos lutos inesperados, nas reconciliações silenciosas e até nas falhas que nos desafiam a crescer. A promessa continua viva, e o Deus que mudou o nome de Jacó é o mesmo que transforma histórias até hoje. Se essa história te tocou de alguma forma, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus transforma até os momentos mais difíceis da vida. E se quiser continuar acompanhando essa jornada de fé, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tem muita história poderosa vindo por aí, e cada uma delas pode falar diretamente ao seu coração.